Tu tocou na questão da compostagem, Anderson. Eu acho que é bem legal da gente aproveitar esse gancho para falar um pouco mais a respeito. Na compostagem a gente consegue ter tudo ou quase tudo que é necessário para a grande maioria das plantas? Como é que a gente sabe se tá perto disso, assim? A compostagem, ela vai ter praticamente tudo. Aham. Se você fizer, isso vai depender da tua escala de produção, né? Sim. Isso a gente já está falando numa escala mais micro, né? Uhum. Diferente, por exemplo, nós. Sim. Nós lá no sítio, na casa em que a gente está agora, é, eu fiz as contas até outro dia. A gente já tá certo que a gente traz muitas coisas, muitos restos, muita coisa que vai, por exemplo, agora essa semana, a gente não comercializou. Foram 2 caixas de berinjela, foram para composteira. Uhum. Estão fora porque... Mas aí o que acontece? Nós produzimos mais de 600 quilos Bah. em 3 anos Aham. de composto. O que é o composto? Né? A gente vai descartar plantas, né? Partes das plantas. Essas são as partes mais ricas. As partes mais ricas que a planta conseguiu elaborar. Aham. Porque o que acontece? Os frutos, na grande maioria das vezes, pensando a planta como um organismo, né? O fruto é onde ela vai depositar a grande maioria da energia e dos elementos. Uhum. Então, se você pega aquilo ali e decompõe, automaticamente você já vai estar tendo ali grande parte dos minerais e matérias orgânicas ali que vai ficar pronto, vamos dizer assim, para tu colocar nas tuas plantas. Uhum. Então, inclusive o composto, esse que a gente produz, ele não pode ser colocado muito. Porque se você coloca em grande quantidade, o que acontece? E aí até uma dica, quando tu vai usar o teu composto, vai colocando aos pouquinhos. Pega primeiro um punhadinho e coloca numa fina camada, uma camada do máximo uns 2, 3 centímetros ao redor da planta, sem que toque o caule ou sem que toque as folhas dela, né? Deixa ali um espaço entre, vamos supor, né? A planta tá aqui, né? O caule tá aqui, tu vai deixar ali uns 4, 5 centímetros que ele não toque a tua planta e vai fazer uma leve camada ali por cima, uns 2, 3 centímetros. É bom sempre colocar uma cobertura, uma palhadinha, porque daí o que vai acontecer? As raízes vão entrar ali, né? A planta vai tocar a raiz ali para dentro, e aí é isso que assim que ela vai coletar, né? A planta coleta os nutrientes com as raízes. Aí tu vai acompanhando. Tu vai acompanhando como é que esse processo vai acontecendo. Eu até costumo falar assim, o pessoal que quer fazer cultivo de planta, o pessoal que quer virar agricultor, que não teve muito contato, faz a primeira experiência com pé de couve. Porque a couve é muito fácil. dinâmica, ela serve para muita coisa. Planta um pé de couve e vai cuidando daquele pé de couve. De um pé de couve você vai evoluindo para outros cultivos, mas começa com pé de couve. Então, mas a importância do composto que a gente faz em casa porque às vezes não colocar demais. Porque às vezes a gente coloca demais, Se empolga, no, né? e aí o que acontece? Abafa o caule, e aí os micro-organismos que vão estar reagindo ali, eles vão decompor. Lembra que eles comem matéria orgânica, eles vão decompor a tua planta, né? Então ela vai junto. Então é bom que ela não toque essas partes vivas da planta. Entendi. A cobertura ela é importante também para proteger do sol. Exatamente, porque a grande maioria, quase na totalidade dos micro-organismos, eles são fotossensíveis. Ou seja, se o sol toca neles, eles morrem. Né? Além também de manter um equilíbrio de temperatura, sombra, que vai garantir que a planta coloque a raiz ali para conseguir capturar esses nutrientes. Então, a cobertura é essencial, né? E pode ser feita com o que, Anderson? Assim, a cobertura pode ser feita se você tem por exemplo, o pessoal às vezes roça a grama e toca fora, toca num saco, pega e joga fora, né? Enfim, se você não tem, às vezes uma folha, às vezes, eu vou ali, tem um vizinho ali que tem uma grama, tu vai lá e corta e coloca. Se você não tem esse material,
tu pode fazer o seguinte, tu pode fazer uma pré-compostagem numa serragem, porque a serragem ela vai existir. Se tu colocar, tu pode colocar serragem pura ali em cima, mas ela vai, para a serragem se decompor, ela vai utilizar boa parte do nitrogênio do teu composto. E aí vai deixar a tua planta fraca. Então, tu pode fazer uma pré-compostagem, né? Isso pode acontecer dentro de um stand da própria composteira, que tu pega um pouco de composto pronto, né? Uma parte para duas, uma parte de composto para duas de serragem, e tu dá aquela compostada ali bem úmida nos 15 dias, assim, mais ou menos, para ela dar aquela primeira quebrada e não consumir todo o teu nitrogênio da tua planta, né? Isso já vai ficando mais complexo, né, esse processo. Então, já exige um pouco mais. Sim. Se você vai querer ter uma cobertura mais adequada ali. Mas o legal é você pegar o que já tem restos de roçada, folhas, do próprio pomar. Exatamente, assim. Exatamente. Lá em casa, num primeiro momento, depois que eu descobri o lance da cobertura, primeiro ano eu fiz uma burrada grande, que foi pegar a casquinha de arroz, né? Burrada eu acho porque em tese tem agrotóxico aos montes ali, né? Então, acho que interfere ou não. Mas assim, a grande questão ele vai ter, vai ter. Hoje nós temos microplástico no nosso cérebro. Sim. No pulmão, no coração. Hoje, por exemplo, o mel que você come, o mel hoje, o mel já tem uma porcentagem. Quando eles vão fazer o teste, até um abraço pro Vinícius lá da Pimel, lá do Cará, nosso parceiro lá do Bela Mata. Faz um trabalho muito massa. Eu tava conversando com ele e ele me disse assim, não, o pessoal quando vai fazer a análise tem uma porcentagem de glifosato que já é liberado. Que já é tolerada, vamos dizer assim. Porque a abelha vai ir numa planta que tá contaminada. Exatamente. Então, por exemplo, a casca do arroz, se você tiver ela, tu vai trazer algumas partes por milhão de agrotóxico. Mas tu também vai trazer muitas outras coisas. Então, em últimos casos, se você não tiver nada, a casca do arroz pode ser uma alternativa. Porque isso é uma outra coisa, Thiago. Nós não vamos conseguir mais nos livrar disso. Aí tu falou em números lá de Morrinhos, né? Morrinhos e Três Cachoeiras, eles disputam ali, né? O primeiro e o segundo produtor de banana do Brasil. Ali nós somos nós somos orgânicos certificados ali no sítio e nós somos certificados pelo sistema participativo. Como é que funciona? Existe uma OPAC que tem um CNPJ ligada no mapa, né, que faz o processo de armazenamento e organização de todos os certificados. E existe um núcleo, que aí esse é o núcleo, né, e dentro desse núcleo existem os grupos. Os grupos, aqui no Cará nós temos o grupo Sal da Terra, até um abraço para o nosso amigo Juliano, também faz parte do grupo Sal da Terra, Dulce e o Wilson também lá da Casa do Cará, que também fazem parte, já tivemos vários membros, e aí isso a gente chama da rede, a rede Ecovida, que está no sul do Brasil, tem vários núcleos, dentro desses núcleos tem os grupos, e nós fizemos o processo do quê? A gente tem um plano de manejo, toda safra a gente organiza ali, diz o que vai plantar, com um mapa, com um croquis, aonde vai plantar e tudo, faz um caderno de campo, tomando nota, fazendo acompanhamento de todas as coisas que a gente compra, as técnicas que a gente utiliza para realizar essa produção. E ali em Morrinhos e Três Cachoeiras, nós temos a maior concentração de unidades de produção agroecológica da banana orgânica certificada. Olha só. Tem mais, o nosso núcleo aqui no litoral, hoje está com quase 400 famílias certificadas até. Um abraço para a Annelise e para o Marcelo, lá do Morro Azul, que eles também têm uma agroindústria, trabalham com açaí Jussara, tem um trabalho muito bonito. E aí, esse é um pouco do processo da certificação participativa por cima. Mas o dado que eu queria trazer é o seguinte, no Brasil, nós
per capita, a média nossa é de 5 litros por habitante de agrotóxicos que são consumidos por ano, que são vendidos, né? E se a gente divide isso pelos mais de 210 milhões de brasileiros, dá 5 litros. Caramba. Ô Anderson, lembrando só o pessoal, né, que está participando aqui, daqui a pouquinho eu vou ler mais alguns recados, tem vários recados que eu não li ainda, mas é só para a gente não perder muito o fio da meada. E deixa eu insistir um pouquinho mais nessa questão ali que a gente estava falando da compostagem, da cobertura, só para a gente liquidar o tema, liquidar a fatura aí. Bom, tu citou a questão das caixas, né? Que é o sistema que eu uso também, né? A gente pode ter, inclusive, em apartamento, né? Sim. As caixas de compostagem. O que a gente pode botar ali, o que a gente não deve, o que de maneira nenhuma pode chegar ali perto. Certo. Sal, gordura, comida cozida, essas coisas não vão de jeito nenhum. Estraga, né? O legal, o mais adequado é se a gente conseguisse utilizar só restos de alimentos que não são cozidos, né? E aí cascas, um rejeito de um alimento, às vezes que não, mas alimentos cozidos com sal e com óleo, não, porque daí essa que é a questão do cheiro. Né? Se tu colocar um sal, por exemplo, você vai matar algumas bactérias, alguns fungos, ele vai reagir com um gás e vai dar o cheiro. Então, se você seguir essa regrinha de colocar apenas restos de alimentos não cozidos, cascas de ovos, por exemplo, borra do café, é uma coisa que dá para colocar também. Chimarrão. A erva, né? Do café tu pode usar até o filtro, né? Até o filtro de papel. O filtro de papel, no caso, né? Então, esses elementos você pode colocar ali dentro que não vai dar cheiro. O papel toalha. O papel toalha, o guardanapo. Né? Mas a grande questão do papel toalha é que o que tu vai fazer? Tu colocar ele ali limpo. Tu vai colocar ele ali se tu já limpou alguma gordura, algum sal, alguma coisa. Entendi. E aí a gente tá trabalhando, nesse grau, a gente tá trabalhando no mínimo do micro do mínimo, entendeu? Então é uma coisa que é chata. Para apartamento e para lugares fechados que você não quer ter cheiro, você precisa ser rigoroso no que você vai colocar dentro da composteira. E aí essas coisas vão só trazer mais desconforto e às vezes tu vai acabar desistindo porque vai te trazer um transtorno, uma coisa assim. Então, Entendi. Deixa eu tirar uma outra dúvida. Que nem assim, talvez tu já tenha trazido a resposta até. Mas eu tenho sempre um lixinho, né, dos orgânicos que depois vai para a composteira, né? E mesmo tomando boa parte desses cuidados, pode apertar lá, por favor. Mesmo tomando boa parte desses cuidados, esses dias apareceram umas larvinhas ali e tudo mais. Essas larvinhas são de mosca? Será que foi o guardanapo que eu botei ali? Ou pode... o que acontece? As moscas, elas vão entrar pelo menor frestinho que tiver e elas vão colocar ovos, Sim. Às vezes, independente dessa situação. Então, o que tu precisa fazer para não vir a mosca? Tu colocar um pouquinho de serragem ou até... se você tiver aquela casca de arroz, ainda, caberia colocar um pouco, por quê? Para tapar. Certo. Porque o que a mosca vai fazer? A mosca ela vai vir e vai colocar na superfície que o ovo dela, de alguma maneira, vai ter algum processo de decomposição ali. Ela vai colocar um ovinho ali, onde é que vai ter um processo de decomposição que, ao aquela larva se estabelecer, ela vai poder se alimentar por conta. Então, é importante que ela não tenha acesso a essa superfície. Ou você vai fazer o quê? Vai manter bem fechada, mas o ideal é você colocar aquela... coloquei encheu o meu lixinho. Vou lá, coloco e
coloco uma leve camada de serragem por cima, que aí ela vai também, já vai interagindo ali e acelerando o processo da decomposição. Mas se tem a larva é porque ela ficou descoberta. Cobrir com uma serragem. E aí é isso, às vezes a gente consegue, né? Hoje tem várias lojas de móveis, aí tem que tomar cuidado. Porque o pessoal que serra móveis, aquela serragem, quando serra MDF, quando serra esses materiais comprensados, ele vai ter cola. Certo. Então é bom pegar de uma serraria, que geralmente mais No interior, Santo Antônio, ali para perto do hospital, ali tem uma serraria ali que às vezes... Sai, Maresia. Maresia vai lograr no bolo ali. Maresia, só um pouquinho. Só puxa ali, Anderson. Aqui. Isso, pronto. Só para ela não sentar no teu cá, bolo. Que tá garantido. Sim, Santo Antônio Ali tem Santo essa. Antônio, ali perto do hospital para baixo, enfim, ele tem uma serraria. Na Senadora Alberto Pasqualini ali. Dá uma passada por ali, pega uma sacolinha de serragem, ou enfim, né? É uma opção. Boa. Eu lá em casa, no último ano, eu tomei uma providência que para mim foi muito boa, pelo menos, que é toda a poda que eu fiz do pomar inteiro, e das flores e tudo mais, eu deixei dentro do pátio, né? E deixei as folhas caírem. Daí sim, depois que as folhas caíram, eu cortei os galhos, aproveitei para outras coisas, enfim. Mas deixei aquelas folhas, e com aquelas folhas mesmo eu já fiz a cobertura do solo ali. E da compostagem também. E da compostagem também dá para usar, né? Exato. Legal. Quanto tempo que demora, Anderson, mais ou menos, na caixa? Na caixa? Isso depende. Na média de 35 dias. É que tem dois processos. Tem um processo que vai a minhoca e tem um processo que não vai a minhoca. Da minhoca é rápido. Se você tiver a minhoca e tiver equilíbrio ali, né? Se você seguir essa... Cara, com 30 dias... você tem já, nem 25 dias você já tem um composto pronto para usar. Porque daí a minhoca vai ser o próprio indicativo. No momento em que não tiver mais minhoca, né? Vão 3 prateleiras, né? No momento em que já não tiver mais naquela de baixo ali, ela já foi para de cima. Sim. E tu já vai ver que já está pronta, né? Das gavetinhas, essa que eu tô falando das gavetinhas, né? E tu abre a gaveta para o minhocário e coloca ali, vai colocando e deixa bem fechada. No momento em que você tirou a gaveta e não tem mais minhoca, tá pronto. 25 dias, mais ou menos, a média. Agora, o processo da compostagem é um pouquinho maior. Dá para, depois de um certo ponto, tu botar no solo e botar umas folhas em cima e tal? Ou não vale a pena? O composto semi-pronto, vamos dizer assim. Semi-pronto, sim. Sim. É o que eu tenho feito. Que aí você faz um primeiro processo ali dentro da... E se você tiver uma área, um pátio, uma área que você já tiver condição de fazer essa composteira fora de casa, no chão mesmo. Eu recomendo. Eu recomendo. Inclusive, você pode fazer ela ao redor e você fazer ela ir mudando. Né? Você pode fazer ela móvel. Né? Pode fazer até mesmo com tijolos ou com algumas estruturas, né? Com uma estrutura de madeira, que tu faz né? Vamos supor, nessa planta aqui, laranjeira, vou começar na laranjeira. Pega a metade da laranjeira e vai fazendo ali. Fez, já tá legal, muda essa estrutura, vou colocar na mangueira, vou colocar numa... Tu pode fazer ela móvel e ir mudando, mas assim, sempre acompanhando esse processo de não deixar ele muito alto, né? Se tu for fazer, por exemplo, próximo das plantas, tomar esse cuidado de não fazer muito próximo, né, do tronco da planta, porque o que tu vai fazer ali? Ali tu vai intensificar a quantidade de atividade biológica, vai liberar bastante chorume, né? E em algumas das vezes plantas que não estão bem estabelecidas podem acabar sofrendo também com esse processo, né? Então tem que ir acompanhando. Nesse ano eu fiz isso, assim, eu deixei ou pré-pronto, botava no solo, ou algumas, agora por último eu estava botando direto mesmo, com bastante folha, misturando bem, assim, né? E nessa faixa de uns 2 metros e pouco, assim, de cada
De cada pé, mais ou menos, assim. Camadas finas, Isso. camadas finas, Aham. vou fazer uma camada muito alta que vai ajudando. Tá no caminho, então. Aham, Então tá bom. É isso aí. Mas é um processo, Sim. né, Thiago? É isso que é o importante, o mais importante disso tudo é estar atento, né? E desenvolvendo o hábito de se conectar com aquela planta, de se conectar com aquilo que você está fazendo, né? Porque eu acho que isso que talvez seja o hábito, ou enfim, a ação mais importante nesse momento, a gente resgatar, retomar nossa conexão com a natureza, né, com aquilo que nos trouxe até aqui, né, que é a vida. Show.